regra de transição na aposentadoria do professor. Você que está assistindo esse vídeo, você é professor ou tem algum conhecido que é professor, então faz o seguinte, assiste esse vídeo até o final, que logo após a vinheta a gente vai conversar um pouco mais sobre essa regra de transição, tá certo? Então vamos lá. Você que está chegando no vídeo aí, já deu like, já compartilha essas informações com as pessoas que você achar que é pertinente, principalmente para professor, quem você conhece que tem familiares professores. Você que está chegando pela primeira vez aí no canal, já se inscreva, já dê o like também, sabendo que aqui no canal toda semana a gente tem vídeo falando sobre direito previdenciário para que você entenda mais sobre o seu direito, tá certo? Então, sem enrolação, vamos aí ao conteúdo do vídeo de hoje, tá certo? Então, eu abri falando sobre a regra de transição da aposentadoria do professor. Eu gravei já um vídeo aqui, vai estar aparecendo agora aí para vocês, sobre a aposentadoria do professor. Essa aposentadoria é aposentadoria comum, sem ser essa regra de transição. Então eu aconselho que vocês deem uma olhada, vejam como ficou essa aposentadoria do professor após a emenda e depois vocês assistam o vídeo que eu estou falando agora, que é a regra de transição que eu vou explicar para vocês. O que acontece? O que você tem que entender? Quando foi feita essa reforma da Previdência, ela, de alguma maneira, ela começou a prejudicar aí, não só o professor, mas a todos. E o professor também se encaixa nesse rol de pessoas que foram também prejudicadas. Por exemplo, o professor ele não tinha idade mínima para poder se aposentar. Com a nova reforma, com a reforma da Previdência, ele teve, a partir dessa data, ele teve a idade mínima para se aposentar. O que a regra de transição traz? A regra de transição traz, se você é professora, antes da entrada em vigor da reforma, você já preenchia alguns requisitos, você consegue fugir aí dessa idade mínima, ou seja, você consegue escapar dessa coisa prejudicial que foi a reforma para muitas pessoas. Porque vamos supor, o professor ele poderia atingir aí 25 anos de contribuição se mulher e 30 se homem, sem idade mínima. Hoje em dia não, ele tem que ter uma idade mínima. Então, o legislador entendeu que aqueles professores que estavam quase para se aposentar, eles poderiam ter regras de transição para não ter que esperar a idade, não ter que esperar aí como as outras pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho como professor mais tarde, bem depois aí da reforma. Então vamos lá e vamos entender como ficou e vamos ver se você se encaixa aí nessa regra de pontuação, que é a primeira regra. Então, como eu já falei, já adiantei, a primeira regra é regra de pontuação. E como ficou essa regra de pontuação? Preste atenção. O artigo 15, parágrafo 3º da emenda, ele diz assim, aqueles professores e professoras que antes aí da entrada de vigor da emenda constitucional 103 de 2019 preencherem os requisitos de 25 anos de tempo de contribuição para mulher, professora, e 30 de tempo de contribuição que é para professor, eles vão se encaixar nesse rol aqui. Eles podem cumular o tempo de contribuição com a idade e aí eles têm que fazer 81 pontos mulheres e 91 pontos homens. Vou explicar mais uma vez. Se você, na data e antes da data da promulgação, da entrada em vigor da reforma, tinha 25 anos se mulher e 30 anos se homem em tempo de contribuição, você poderá somar esse período com a sua idade. E se você for mulher, você tem que atingir 81 pontos. E se você for homem, você vai ter que atingir 91 pontos. Primeira informação. Só que esse tempo de contribuição, você tem que ficar atento, porque esse tempo de contribuição, esses 25 e 30, eles têm que ser em efetivo exercício no cargo de magistério. Então você não pode aí ter períodos mistos aí de tempo de contribuição, tá certo? E aí,
outro requisito que você tem que levar em conta aí na hora dessa pontuação. Essa pontuação 81, 91, ela é progressiva e ela começou a contar em 2019. Se 2019 você conseguia juntar o seu tempo de contribuição mais a sua idade e conseguia atingir o ponto ou 81 mulher ou 91 homem, você conseguiria se aposentar. Agora em 2020 subiu, então hoje fica 82 mulher e 92 homem, tá certo? Para aqueles que têm aí um período mínimo de tempo de contribuição. Qual é a sacada disso aí? É que não exige a idade mínima que exige lá fora da regra de transição, tá certo? Então, se um homem, hoje eu até anotei aqui porque advogado não sabe fazer tanta conta, então o que acontece? Vou pegar a cola aqui. Um homem, ele tem 58 anos aí de idade, ele poderia ter 60, ele deveria ter 60, mas se ele tiver 34 anos de contribuição, ele vai poder se aposentar hoje em 2020, tá certo, pessoal? Então, com 58 anos e 34, somando vai dar 82 pontos, não é isso? Façam a conta aí. Então, vejam que a regra de transição, ela tenta fazer com que aquele professor, aquela professora, ela não se enquadre aí na regra da reforma da Previdência, tá certo? É como se fosse aí um escape que o professor, ele pode se utilizar. E esse exemplo que eu dei, ele não é o único não, ele tem que ser conjugado aí, ele pode ter mais idade, ou pode ter mais tempo de contribuição, e aí somando. O correto é, ele tem que ter no mínimo aí 25 anos se mulher e 30 anos se homem de tempo aí de contribuição no efetivo exercício no cargo de magistério, de professor. Tá certo, pessoal? Eu vou aí estar colocando a tabela vai estar aparecendo aí para vocês. Vocês conseguem ver aí que está tendo uma progressão, a cada ano vai aumentando, ou seja, hoje a regra está em 82 e 92. 82 é o tempo que a mulher tem que fazer, são a pontuação que a mulher tem que fazer, e 92 é a pontuação que o homem tem que fazer em 2020. Em 2021 já vai, como vai somar um ano, vai para o quê? Vai para 83 mulheres e 93 homens. Tá certo? Vocês conseguiram entender aí. Faz o seguinte, ficou alguma dúvida aí? Poste nos comentários aí, pode tá chamando que eu vou tentar aí sanar as dúvidas de vocês da melhor maneira que eu puder. Tá certo, pessoal? Não se esqueça aí de dar aquele like aí, de mandar o vídeo para muita gente, muitos professores, muitos parentes, para eles possam estar antenados dessa regra de transição. A gente vai ficando por aqui, lembrando que o direito não socorre aos que dormem. Ou seja, se você tem um direito, ninguém vai correr atrás de você. É você que tem que correr atrás do seu direito e fazê-lo valer.